E se eu disser que condenar a escravidão é um passo inútil e vago? Saudações, o meu nome é Wina, sou moçambicana e estudante finalista de Relações Internacionais e nesta quarta-feira, dia 25 de março de 2026, a Assembleia Geral da ONU votou e aprovou uma declaração que condena a escravidão como o crime mais grave contra a humanidade. Foram 123 países que votaram a favor, 52 países que se abstiveram e 3 países que votaram contra. Os 3 países que votaram contra foram os Estados Unidos, Israel e Argentina, e os que se abstiveram foram, na sua vasta maioria, países europeus, da União Europeia ou fora da União Europeia, e os grandes pioneiros da colonização e da exploração que se seguiu. Apesar dessa resolução não ser legalmente vinculativa, foi um passo histórico e político de grande peso e importância. A resolução foi proposta por Ghana, cujo representante não poupou as palavras para descrever a desumanidade da escravidão, responsável pela morte e deslocamentos forçados de milhões de africanos e pelas disparidades econômicas, sociais e políticas que persistem até os dias de hoje. Esta resolução surge, nas palavras de John Mahama, como uma oportunidade de trilhar um caminho para a justiça. A resolução destacou o tráfico de escravizados africanos como o maior crime contra a humanidade, pelo seu papel em formar uma ruptura histórica, pela sua escala e duração, pela brutalidade e pelas consequências vigentes até hoje que afetam pessoas negras como se as correntes e os chicotes ainda estivessem sobre seus ombros. Não retiramos o papel importante, histórico, político, formal que esta declaração e esta resolução apresentam no cenário político atual, mas é importante reconhecer a sua falta de tradução material e prática. Sim, é importante que estas declarações sejam feitas em lugares, espaços como a ONU, mas é necessário reconhecer que não são essas declarações que irão alterar as dinâmicas de poder. Não são essas declarações que irão alterar as dinâmicas neocolonialistas, que irão mudar a vida da população africana, que irão reconstruir o africano, reconstruir a economia africana, reconstruir a potencialidade africana. Vale notar que Ghana, o país promotor, ainda nesta semana assinou um acordo de segurança e defesa com a União Europeia, o que acarreta algumas questões materiais e práticas. Se a vasta maioria dos países da União Europeia votou contra a aprovação desta resolução, que não é legalmente vinculativa e tem apenas um peso político e histórico, por que Ghana, o país que justamente reivindica esta aprovação, esta declaração, que sim é importante, por que na mesma semana assina um acordo com a União Europeia, justamente o bastião do neocolonialismo que tem afetado a África, o bastião da subjugação que a África tem passado desde os tempos coloniais até os tempos atuais. Portanto, não é inútil, mas é importante questionar até que ponto a formalidade serve, até que ponto a formalidade irá salvar os países africanos do neocolonialismo, da subjugação econômica, política, histórica e cultural, e até que ponto nós, os jovens, temos que lutar por mais, até que ponto nós temos que fazer mais, até que ponto nós temos que ir atrás de algo concreto, de algo que ultrapasse o papel, de algo que ultrapasse as normas e preceitos legais ou não legais.